Olá, gostaria de agradecer ao professor Eduardo pelo convite de estar aqui hoje conversando com esses alunos e alunas da UFPEL. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre Oliveira Silveira, os 80 anos de Oliveira Silveira e os 50 anos do 20 de novembro, para que a gente possa ir trocando algumas informações importantes desse 2021. Oliveira Silveira foi um poeta. Ele nasceu em 1941, no Touro Passo, no município de Rosário do Sul, na Serra do Caverá, no Rio Grande do Sul. Ele é filho da mãe Anair e do pai Felisberto, não é? Então, portanto, mestiço. Desde pequeno, ele já começa a se encantar com as letras. E aí, no ginásio que ele faz no centro de Rosário do Sul, e se forma em 1958, ele já começa, a partir do Grêmio Estudantil, a enviar seus escritos para o Correio de Rosário, a fazer algumas locuções na Rádio Marajá, e assim por diante ele vai, então, já cotejando a sua vertente de ser comunicador e de ser poeta. Ele chega em Porto Alegre em 59 e logo já vai trabalhar na editora do Globo, em 59, ao mesmo tempo que ele mora na JUC, não é? Numa casa estudantil ali na Venâncio Aires, em Porto Alegre, na região central, pertinho da Redenção, do Parque da Redenção, e aí ele também já começa a estudar no Colégio Júlio de Castilhos, não é? Um colégio estadual e com uma grande repercussão, inclusive, de projetar pessoas importantes no cenário da intelectualidade gaúcha, não é? Oliveira Silveira, então, já no Colégio Julinho, tem acesso a alguns materiais que o levam a aderir ao movimento literário Negritude, um movimento da década de 30 que dialoga com o movimento Renascimento Negro dos Estados Unidos, por exemplo, e vários movimentos, não é? E resistências negras na diáspora africana e também no continente africano, e é justamente esse movimento com a MC Zero, Leopoldo Senghor, que cria uma revista literária que vai estar potencializando as produções e escritos negros da época na França. E na época, então, o Paul Sartre, não é, faz o prefácio de uma dessas revistas que se chama Orfeu Negro, que depois ele também acaba colocando no seu livro Reflexões sobre o Racismo, e todas essas influências, não é, pós-coloniais, ali tem o Frantz Fanon, que vão dialogando, Oliveira Silveira vai tendo esse acesso, o que faz ele decidir, então, no vestibular, que ele já faz o seu ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1962, pelo curso de letras, não é? Francês, literatura, línguas e literaturas português e francês. Oliveira Silveira, então, quando ele entra na URGS, ele já publica o seu primeiro livro, ele faz uma coletânea das suas poesias, e Germinou é o nome do primeiro livro, que ele, então, imprime na própria gráfica da URGS, ali no campus onde atualmente é a Fabico, não é? Mas sempre na edição do autor, ele financiando as suas publicações e suas obras, porque com certeza o mercado editorial tinha alguma resistência, não é? Através desse racismo estrutural, dessas publicações mais de pessoas escritas por pessoas negras, não é? Oliveira Silveira conhece a esposa dele, a Julieta, no contexto do curso de letras, somente, só que ela fazia o curso de letras na PUC, e em seguida ele casa, então, quando ela se forma, e eles têm uma filha que é a Nayara, que é a grande parceira, não é? Até hoje, que trabalha com a conservação do acervo de Oliveira Silveira. Oliveira Silveira, então, já em 1969, ele faz uma coletânea de outros poemas e participa de um concurso na União Brasileira de Escritores, e entre esses poemas existe o grande poema dele de 69, que é 13 de Maio. 13 de Maio, Traição.
Liberdade sem asas e fome sem pão. Então, vejam que ele também já começa a fazer essa reflexão sobre essa data do 13 de maio, que é importante, sim, para o movimento abolicionista, principalmente, também protagonizado por negros, mas a questão de valorizarem a Princesa Isabel em detrimento de lideranças negras da época incomodava justamente essa questão de representatividade. E Oliveira Silveira ganha essa menção honrosa e acaba publicando essa coletânea no livro, em 1970, no livro Banzo, Saudade Negra. No decorrer de sua vida literária, Oliveira Silveira, justamente por ter iniciado na editora do Globo, não é, onde repercutia, tinha a revista do Globo, não é, que repercutia Érico Veríssimo, Mário Quintana, Simões Lopes Neto, ele também, então, começava a perceber todas essas lideranças e se aproximava e era reconhecido, inclusive, por essas lideranças. Então, a gente vê aqui o Mário Quintana participando de um dos lançamentos de um dos livros de Oliveira Silveira. Ao longo dos anos, Oliveira Silveira, então, publicou muitos livros nesta categoria de edição do autor. Vejam que ele tinha essa mobilidade nesse campo do mercado literário em Porto Alegre, ele dialogava, inclusive, com poetas negros e negras do resto do país, ele tinha esse elo, esse trabalho de rede com São Paulo, com Rio de Janeiro, não é? O próprio escritor Oswaldo de Camargo faz essa menção, tem várias trocas, porque Oswaldo de Camargo também divulgava muitos dos escritores negros e negras nas publicações que fazia na imprensa, não é? Então, outros poetas, o Ronald Augusto, Jorge Frois, o Cuti, vários outros poetas, não é? Até mesmo antes dessa popularização importante das mulheres negras enquanto escritoras, tudo isso se dava num ambiente paralelo, né? Percebam que se pensava que a população negra, do ponto de vista só do sistema escravista, estava preso naquela questão, mas não, existiam várias outras temáticas que as populações negras estavam não é? Mantendo, como vocês sabem, aí em Pelotas, uma grande história, não é? Que é, por exemplo, do Clube Social Negro Fica Aí para ele dizendo, são 3 clubes negros em Pelotas, não é? O Fica Aí, o Depois da Chuva e o Chove Não Molha. Então, já matando um pouco a curiosidade de vocês, a minha família toda é de Pelotas, de Canguçu, dessa região, e eu me lembro, meu pai me conta muito dessa segregação, sim, que acontecia em Pelotas, não é? E por isso tinham esses clubes sociais negros, e ainda tem, e justamente nessa perspectiva, o Clube Social Negro Fica Aí tinha o jornal A Alvorada e tinha a Frente Negra Pelotense, toda essa imprensa negra dialogando principalmente com a imprensa negra de todo o país. Pensem, eu fiz jornalismo na década de 90 e não foi me apresentada a imprensa negra. E pensem, em 1808 chega a imprensa no Brasil e em 1833 já existem jornais de negros, não é? Muitos oriundos da tipografia de Paula Brito, onde Machado de Assis também trabalhou, não é? Então, e a questão da Frente Negra Brasileira, que foi uma tentativa de um partido político, não é? Que foi interrompido, não deixaram fazer, mas que existiu a Frente Negra Pelotense, que também fazia essas lideranças negras, não é? Poderem ter esse viés de conquistas, não é, de políticas públicas a partir dessa perspectiva. O próprio deputado Carlos Santos, que vem de Rio Grande, que se torna um grande deputado no Rio Grande do Sul, até chegando a governar o estado por alguns dias, quando ele era presidente da Assembleia, e ele toma, então, o cargo na substituição do governo, não é, há muito tempo atrás. Mas então todas essas perspectivas vão constituindo essas vivências de Oliveira Silveira, não é? Então, vários dos seus livros, por exemplo, ele também tem a participação de outra pelotense, não é? Por exemplo, aqui no livro Décima do Negro Peão, a capa é da nossa artista Magliane, que é de Pelotas, não é? Ele vai, então, construindo
todas essas perspectivas de relação, por exemplo, com o Caribe, no livro Roteiros dos Tantãs, traz a questão da religiosidade no livro Orixás, junto com Pedro Homero, no livro Pelo Escuro, vai fazendo todo esse trançado, como diz Laberne, não é, do ser afro e do ser gaúcho, enfim, ele tem uma perspectiva muito importante, principalmente num estado que se pensa que não existem negros e negras, não é? Depois de sua morte, então, eu tive a oportunidade, antes dele falecer, de trabalhar com Oliveira neste último livro, Poemas, de 2009, Poemas, Antologia Poética, né, que é justamente uma reunião de poemas e que acabou sendo publicado depois que ele morreu, em 2009, na edição dos 20. Foram, então, 20 amigos que foram convidados a patrocinar, não é, esse livro, e outras antologias foram de homenagem da própria antologia de Rosário do Sul, da sua cidade natal, de 2010, e a obra reunida, que é feita por Ronald Augusto, não é, em 2012, que pretende-se esse ano se reimprimir, não é? Então, aqui eu só faço uma reflexão sobre o conceito de literatura negra que Oliveira Silveira acaba incorporando. Ele diz, bom, por mais que tenham várias discussões, não é, sobre literatura afro-brasileira, não é? É uma literatura africana na diáspora, é uma literatura negra feita por pessoas negras, então ele se coloca, bom, por mais que existam algumas reflexões a partir disso, ele se coloca enquanto escritor da literatura negra, e isso é muito importante do ponto de vista da construção da sua identidade enquanto poeta. Então, nessa segunda momento, eu vou falar sobre este Oliveira Silveira, que é poeta em movimento, não é? Como eu falei para vocês, Oliveira Silveira também tem essa vertente de se descobrir comunicador desde muito cedo. Então, em Porto Alegre, quando ele começa a fazer, justamente já formado, essas relações com outros estudantes, principalmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estão nos cursos de direito, negros e negras, que estão nos cursos de jornalismo, de história e tantos outros, e letras, inclusive, não é? Ele vai aproximando essas suas reflexões dessas populações, principalmente porque ele está inserido nessa também comunidade a partir de um clube negro, aliás, de vários clubes negros de Porto Alegre, como o Clube Social Marcílio Dias, o Clube Social Negro Marcílio Dias, o Clube Floresta Aurora, o Prontidão, e aí ele vai, então, já no início da década de 71, né, do ano de 71, em reuniões no centro de Porto Alegre, vai surgir o Grupo Palmares, que vai, então, refletir sobre esse deslocamento do 13 de maio para o 20 de novembro, e vocês já vão perceber agora nessa perspectiva que eu vou falar. Mas aqui eu já quero dizer que no 13 de maio de 71, Oliveira Silveira, que tinha esse trânsito com a imprensa, ele mesmo se deslocava, entregava seus releases, né, provocava entrevistas e matérias, ele já é, então, um dos entrevistados para dizer livres, mas não muito, diz o poeta em relação ao dia 13 de maio de 71. Então, isso culmina com várias ações no ano de 71, não é? E culmina com esse Grupo Palmares, que foi criado nesse contexto, celebrar pela primeira vez no Brasil o 20 de novembro como um ato evocativo à República de Palmares, ao Quilombo de Palmares, e na figura de Zumbi, porque foi degolado em 1695, no 20 de novembro. Então, aqui é a foto da primeira celebração do 20 de novembro, que foi feita a muitas mãos, não é? Mas com esse protagonismo do Grupo Palmares, ao qual Oliveira Silveira participava. Então, Oliveira Silveira teve o cuidado de, naquele ano, já fazer a repercussão no Correio do Povo, por exemplo, convidando as pessoas, entregando um release para convidar as pessoas para participarem desse 20 de novembro primeiro, e depois já preparando, não é, publicações posteriores, não é, para registrar esse feito na imprensa local. Então, percebam que já
nessa perspectiva, a própria Zero Hora aqui, que é um exemplo, não é? Ó, publica um conto de Oliveira Silveira, já faz uma matéria especial, né, no ano seguinte sobre o Quilombo dos Palmares, dá uma visibilidade importante para o Grupo Palmares, não é, de Porto Alegre, e naquela época, justamente o jornalista Alexandre Garcia, ele tinha estudado na Famecos, ele que vem justamente de Cachoeira do Sul, ele era um correspondente de Jornal do Brasil em Porto Alegre e também começou a ter esse fluxo com o Jornal da Imprensa Nacional. E aí ele faz uma das primeiras publicações no contexto nacional, colocando esse título: Negro no Sul não quer mais abolição como data da raça. Então percebam que assim, por mais que Oliveira Silveira já tivesse também essa rede formada a partir da literatura com poetas do Brasil, também vai reforçando justamente essa questão de que aqui no Rio Grande do Sul, além de terem negros, existem intelectuais negros que estão provocando esse deslocamento, como Lélia Gonzalez dizia, é preciso prestar atenção no Grupo Palmares de Porto Alegre, no deslocamento que eles estão sugerindo do dia 13 de maio para o dia 20 de novembro como data maior para as populações negras fazerem essa conscientização do negro como o Dia da Consciência Negra. E com isso, então, depois, na década de 70, no ano de 78, depois do Grupo Palmares fazer muitas ações, inclusive fazer revisões sobre o negro brasileiro, e depois também do Grupo Palmares, através do Oliveira Silveira, e criar outros grandes grupos, como o grupo que fez a revista Tição, onde Vera Deis e Gianice Ramos, não é, foram protagonistas, Magliani fez ilustrações e tantos outros jornalistas também participaram e dessa publicação da revista e depois do jornal Tição em 77, outras incursões, o grupo Semba, não é? O grupo Razão Negra também, que trabalhava com teatro, com arte e dança, é justamente nessa perspectiva que Oliveira Silveira, então, acaba criando, junto com a Helena Machado, com várias mulheres, principalmente do Grupo Palmares, que ficaram até o fim. Oliveira Silveira foi um dos únicos integrantes que iniciou o Grupo Palmares em 1971, e quando ele acabou se tornando o grupão do Movimento Negro Unificado, do MNU, na década, né, de 70, no final da década de 70, quando, em 1978, o MNU de São Paulo, não é? E as suas ramificações por todo o Brasil assume e coloca na sua agenda que será o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, não é? É nessa perspectiva, então, que nós temos toda essa repercussão que a gente vê até hoje, de depois a Marcha Zumbi dos Palmares, não é? Em relação ao anos 300 anos de morte de Zumbi, e isso vai fazendo repercussões, por exemplo, no governo de Fernando Henrique, criaram um GT interministerial para pensar, sim, ações afirmativas já em 1997, e depois, não é, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, essas políticas adentrarem de forma mais afetiva em todas a criação de uma política nacional de igualdade racial. E muito dessa história do Grupo Palmares e do 20 de novembro está nesse capítulo do livro que Oliveira Silveira escreveu 20 de novembro, História em Conteúdo ainda, para registrar, porque no final de sua vida ele foi conselheiro da CEPIR, não é? Da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, ele era do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Foi uma alegria incrível para ele. Nesse momento, pensem que também se reconhecia que os 35 anos da consciência negra estariam se dando em 2006, porque sim, a data inicial é o 20 de novembro de 1971, celebrado em Porto Alegre, no Clube Marcílio Dias, pelo Grupo Palmares, não é essa data primeira.
Então, dentro dessa perspectiva, Oliveira Silveira sempre teve esse cuidado de fazer esses diálogos, não é? De resgate da história do negro no Rio Grande do Sul, principalmente. Aqui nós vemos o Gilberto Gil enquanto ministro, não é? Lendo uma publicação que Oliveira Silveira participou desse grande projeto da Fundação Cultural Palmares, que na época era presidida pelo Zulu, que ali está, não é? E que trazia, então, essas reflexões, e depois Oliveira Silveira também teve a oportunidade de contribuir no projeto RS Negro antes de sua morte, para pensar não, essa grandiosidade, esse projeto que foi feito por mais de 100 pessoas, não é? Eu tive a oportunidade de fazer a curadoria, a coordenação executiva, enquanto produtora cultural, então ele está disponível, esse projeto todo, que é justamente essa perspectiva educomunicativa. Quem conhece meu trabalho sabe que eu sou, então, professora, não é, de raiz, fiz magistério na década de 80, fiz jornalismo na década de 90, na FAMECOS, depois fiz mestrado em letras, não é, nos anos 2000, e doutorado e pós-doutorado em comunicação. Mas o que brilha para mim é justamente a perspectiva da educomunicação, que é esse elo que no campo da comunicação a gente assume enquanto conceito, porque ele vem da USP, ele vem lá de Ismar Soares e todo o grupo da comunicação e educação de lá, que é um pouco que vai agregar, então, por exemplo, o pessoal da educação trabalha mais com mídias na educação, o pessoal da computação trabalha mais com informática na educação, mas o conceito de educomunicação é mais amplo e vai conseguindo trabalhar com as áreas de intervenção dentro dessa relação, dessa interface entre comunicação e educação. E o kit RS Negro é esse kit educomunicativo, porque tem um vídeo documentário, não é, que vai justamente trabalhar com poemas de Oliveira Silveira sendo declamados ao longo do filme, não é? Do vídeo documentário. Tem músicas de várias pessoas, cantores e cantoras negras e negras do Rio Grande do Sul, que doaram músicas para esse projeto, que foi distribuído para as escolas, não é? Para os professores trabalharem com várias temáticas para além da escravidão, poder falar sobre várias temáticas. A própria questão do livro, que ele é mais acadêmico, então reunindo pesquisadores e pesquisadoras que têm alguma produção nesta área no Rio Grande do Sul, e uma revista que seja mais acessível aos professores da educação básica, para trabalhar não da perspectiva tão científica, né, se dizendo assim, que tá mais predominante no livro, mas de uma forma mais didática, que está predominante na revista RS Negro. Todo esse material vocês podem ter acesso depois no site. E aí, então, também para ir finalizando, a Fundação Cultural Palmares, em reconhecimento a esse nosso grande poeta, dessa sua entrega, não é? Para a questão da literatura através da poesia, cria o Prêmio Oliveira Silveira, que vai justamente fomentar produções literárias na questão das culturas afro-brasileiras, e dá nome à sua biblioteca, não é? Dando em homenagem a Oliveira Silveira. Então, a biblioteca da Fundação Cultural Palmares se chama Oliveira Silveira. E é eternizada também toda essa perspectiva através de outros projetos, como o Supapo Poético, Ponto Negro de Poesia, que vai, então, revelando vários outros escritores negros e negras gaúchos e gaúchas, não é? E também através da Associação Negra de Cultura. O Supapo Poético é um projeto da Associação Negra de Cultura, que é uma associação criada por Oliveira Silveira e um grupo de pessoas muito importantes para lideranças, não é, do Rio Grande do Sul, na década de 80, e que mantém o informativo Negra Aldeia, que foi criado também naquela perspectiva. Então, toda essa minha pesquisa, que atualmente eu estou trabalhando, então, focada nessa questão de Oliveira Silveira, eu agradeço a filha de Oliveira Silveira, Nayara, que é uma impulsionadora, não é, da obra e da vida e da consciência negra do seu pai, e que criou o Instituto Oliveira Silveira justamente para perpetuar essa questão, e nós trabalhamos juntas, então, nessa perspectiva. Muitas dessas informações que eu falei para vocês, principalmente relacionados ao Dia da Consciência Negra, porque nós estamos celebrando 50 anos do 20 em 2021, e o governador Eduardo Leite, por exemplo, criou, através de decreto, essa prerrogativa para que nós, então, celebremos essas questões relacionadas à consciência negra. Está nessa exposição virtual que acontece
no Google Arte e Cultura, e que foi feita pela Rede de Historiadores e Historiadoras Negras e Negras, em conjunto com o Guelé 10 e com o Cultine, né? Então, ali vocês podem perceber, existem 4 salas virtuais, não é? Que vão contar justamente o Relembrando Palmares do Quilombo Histórico, a memória do povo negro, a história também um pouco do Grupo Palmares em si, de certa forma, que fez essa afirmação do Dia da Consciência Negra, depois a nacionalização do Dia da Consciência Negra no Brasil e a atualidade desse Palmares vive em Brasília, contando justamente as marchas, não é? Inclusive com a última marcha, que foi das mulheres negras, que já fazem esse contato com vidas negras importam. Muito também sobre a vida, a obra e a consciência negra de Oliveira Silveira está no curso que é ofertado, foi feito em parceria pela Unipampa, que é a minha universidade, não é? E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a universidade onde Oliveira Silveira é egresso, junto com a Associação Negra de Cultura e várias outras parcerias. Justamente é um curso que é um projeto de extensão, que ele está livre, gratuito, e já foi feito por mais de 3.000 pessoas na plataforma Lumina da URGS, não é? Por pessoas, inclusive, do mundo todo, França, Texas, Moçambique e de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, para se conhecer justamente essa perspectiva, porque o mérito também é importante da atriz Vera Lopes e da Isabel Clavelin, que é jornalista também, não é, que está em Brasília, nos lembrando lá em 2018, olha, nós precisamos nos preparar para os 50 anos do 20. E foi nessa perspectiva que nós, em 2019, fizemos, não é, esse curso para estar em um curso livre, aberto, justamente para que as pessoas já fossem conhecendo Oliveira Silveira e a história do 20 de novembro. Nós trabalhamos, então, eu e Nayara, na questão do acervo pessoal de Oliveira Silveira, não é? Então, é uma honra estar fazendo toda essa reconstrução. E mais informações vocês vão poder ver também no nosso site, que é mantido pela Unipampa e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num projeto muito grandioso. Eu agradeço a professora Ilza Girardi, na verdade, que é da Fabico, que foi impulsionadora e criou o site conosco nesse nosso projeto de extensão conjunto, mas é uma equipe muito grande, eu não quero ser injusta com ninguém, de estar, não é? Não apresentando algumas pessoas, vocês vão olhar na equipe, inclusive tem pessoas que ainda nem estão listadas ainda ali, nesse time tão grande que é dessa questão da equipe dos projetos de Oliveira Silveira. E para ir finalizando, eu gostaria só de fazer uma referência a esse livro, não é? Escritos Negros, do Tom Farias, que é justamente crítica e jornalismo literário. Então, também deixando essa sugestão para vocês, que é justamente que ele vai fazendo uma reunião das suas matérias, entrevistas e resenhas que ele fez na imprensa, enquanto jornalista que é, não é? No centro do país, e que ele vai fazendo esses resgates justamente, né, já apontando alguns escritores e escritoras negros, como a Conceição Evaristo, como o próprio Machado de Assis, Paulo Lins, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, e assim por diante, e é uma boa fonte para quem está pensando justamente essa editoria do jornalismo relacionado à cultura, ao literário, à crítica literária, não é? Então, eu agradeço a poder estar participando aqui com vocês. Me coloco à disposição também do professor Eduardo para que a gente possa manter outras relações, e visitem o site de Oliveira Silveira, que está, então, hospedado na URGS, para que vocês tenham acesso a olhar, quem sabe, o vídeo documentário Sou, acessar a revista, o livro do R.S. Negro, escutar as músicas, não é, do projeto e assim por diante. Gratidão. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar Oliveira Silveira nesses seus 80 anos e os 50 anos do 20.